Uou! Finalmente transmitir ao vivo, iniciar transmissão ao vivo. Vamos ver se estamos ao vivo. Vamos lá. Deixa eu conectar aqui. Grande Jorge Jacques, seja muito bem-vindo. Vamos entrando. Isso aí, agora sim. Tomara que não tenha queda de conexão novamente. Show de bola. Vamos lá, galerinha, vamos entrando. Hoje o tema é dor na ATM, na articulação temporomandibular. Quem nunca, hein, foi desafiado com um paciente com dor na articulação temporomandibular, que chegou no consultório e você meio que não soube o que fazer, ficou lá fazendo terapia manual aleatória e mal pensou que a articulação da boca poderia estar sendo influenciada pelo pescoço, quiçá pela coluna torácica, quiçá até pelo ombro. Vocês sabiam que essas interconexões podem acontecer nos casos de distúrbio da articulação temporomandibular? Isso se dá devido às suas relações anatômicas, inervações, crânios cervicais, que também dependem da movimentação livre, completa e indolor de pescoço, ombro e coluna torácica. Então, para falar sobre articulação temporomandibular, eu vou introduzir algumas considerações anatômicas mais uma vez para vocês, lembrando que estamos num projeto de live todo dia. Todo dia estamos entrando ao vivo para responder perguntas de vocês. A gente chama vocês via vídeo e responde essas perguntas. Todos os dias a gente está entrando ao vivo com um tema específico. Começamos na segunda-feira passada. Esse aqui já é o episódio 11. Tá? Esse aqui já é o episódio 11. Falamos de dor de cabeça, dor no pescoço, dor na torácica, dor na lombar, ombro, cotovelo e punho, quadril, joelho. Já falamos de muita coisa aqui. Falamos de tornozelo e pé. Agora estamos falando de articulação temporomandibular. Amanhã vamos falar sobre dor crônica. E a live vai quebrar a banca, graças a Deus. Vocês estão me acompanhando aí. Muito obrigado pela audiência, tá? Leonardo Villa-Lobos, seja bem-vindo. Jana Rego, minha amiga, tudo bem? Como estamos? Gil Santos, Sol Fortuna. Deixa eu ver quem mais tá aí. Galerinha do YouTube. Grande Américo Santos, seja muito bem-vindo aqui no Face. Pessoal do YouTube, estamos ao vivo também. Bom, galera, eu vou começar a direcionar essas lives do Instagram lá pro YouTube, pra gente ter uma qualidade e não tem limite de tempo. Lembra que quando a gente entra aqui para falar sobre algum tema, o Instagram, ele me desliga com 1 hora. Então ele encerra a live obrigatoriamente com 1 hora. Lá no Facebook e no YouTube, tô aqui falando com você do YouTube, a gente não tem esse limite de tempo. A gente pode trabalhar e conversar e tirar dúvidas sem ficar nessa pressa de terminar o conteúdo, porque a plataforma está expulsando a gente. Então, antes de começar a falar sobre dor na articulação temporomandibular, eu quero falar com vocês alguns recadinhos. Primeiro recado é o seguinte: nós estamos com um grupo no Telegram, que é o grupo BeExpert, tá? O grupo BeExpert tem o intuito de potencializar a avaliação e o raciocínio clínico do fisioterapeuta musculoesquelético no tratamento da dor, ok? Temos mais de 180 fisioterapeutas nesse grupo e se você não tá nele, só você não tá lá. Então clica no link do meu perfil, vai lá no grupo do Telegram e se inscreve, é gratuito e você cada dia mais vai potencializar o seu raciocínio clínico. Um segundo recadinho é que a gente tá com a lista VIP de inscrições, pré-inscrições, para o meu workshop Fisioterapeuta Expert em Dor. Nesse workshop eu vou te ensinar um passo a passo para você se tornar um expert no tratamento da dor, baseando todas as suas condutas em evidências científicas e em movimentos específicos, para que você não dependa do atendimento presencial para destravar uma coluna de um paciente, para destravar um ombro, um joelho de um paciente. Claro, nós vamos ensinar terapia manual, nós vamos ensinar gestão e empreendedorismo, marketing, para que você se torne um expert nas plataformas sociais, no Instagram, por exemplo, e angarie cada vez mais clientes. E o que é que você ganha se tornando um expert em dor?
você fica livre das dependências de planos de saúde que pagam de R$ 8 a R$ 41 por um atendimento de fisioterapia, um valor extremamente abaixo do referencial nacional de honorários e que faz com que a gente precise atender 5, 6 pacientes a cada meia hora para ter um valor digno no final do mês para segurar as contas da clínica, do consultório. Então eu acho que você ganha muito se tornando um expert em dor. O segundo benefício do workshop é o seguinte: você vai aprender como e por que o fisioterapeuta deve se divulgar nas redes sociais com integridade, sem ferir o seu conselho, sem ferir o seu código de ética. E para isso eu vou te dar dispositivos legais dentro do workshop para fazer você se alavancar as suas vendas e aumentar o número de clientes via internet, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Um terceiro benefício do nosso workshop é que você vai aprender um passo a passo para viver de consultório. Eu vivo de consultório há 5 anos. Eu me formei em 2014 e de 2014 até agora eu vivo de consultório, porque eu utilizei esse passo a passo e eu vi funcionar comigo, tá? Então o quarto benefício de você participar é que ao ser notado como uma referência, como uma autoridade em dor musculoesquelética, cada vez mais pessoas vão te procurar, cada vez mais médicos vão indicar o seu serviço, porque a gente sabe que assim como nós temos limitações, fisioterapeutas, os médicos, anestesiologistas, clínicos da dor, ortopedistas, também têm limitações na atuação individual. Por isso eu preciso do ortopedista, eu preciso do anestesiologista e eles precisam de mim como fisioterapeuta. E eu vou te mostrar que você também pode se tornar um expert em dor em apenas 4 meses, ok? Então se inscreve lá, clica no link do perfil, Workshop Fisioterapeuta Expert em Dor, cadastre o seu e-mail, que em maio a gente vai disponibilizar 4 aulas gratuitas para você em uma plataforma fechada. Não vai ser aqui no Insta, não vai ser aqui no YouTube, não vai ser no Facebook. Então só quem vai receber o link de acesso para essas aulas são os fisioterapeutas que estão inscritos, tá? Estudantes do 5º semestre em diante também podem se inscrever. Então vamos lá. Pessoal, hoje a gente está aqui para falar muito sobre a interação multidisciplinar no tratamento da dor temporomandibular, que é a dor na articulação da boca, ok? Para isso, nós vamos necessitar de dentistas, de cirurgiões dentistas, nós vamos necessitar de psicólogos, de otorrinolaringologistas, especialistas em crânio cérvico-facial. Nós vamos precisar de toda a equipe multidisciplinar para tratar esses pacientes, principalmente os que desencadeiam dor na articulação temporomandibular sem trauma aparente. Por exemplo, eu não tomei uma queda, eu não luto boxe e acabei tomando um soco no rosto, eu não faço nenhuma atividade que predispõe a minha articulação a sofrer um trauma direto. E mesmo assim, do nada eu acordei com dor. Mesmo assim, eu consegui mastigar os alimentos no meu almoço, no meu jantar, e fiquei com dor pós-mastigação. E agora, quando eu bocejo de manhã, vou me espreguiçar, o que é que acontece? Estala minha TM, dói minha TM. Então a gente precisa entender esses aspectos para poder tratar o paciente. Então, primeiro, a gente tem que falar sobre uma consideração anatômica da articulação temporomandibular. A primeira consideração anatômica é a seguinte: em sua anatomia, a gente vai ter o mento e o maxilar. E dentro do nosso crânio vai ter um osso chamado esfenoide. O osso esfenoide, ele faz uma articulação entre mento e maxila, e a gente chama essa articulação de articulação esfenomaxilar. É possível, através de movimentos específicos, através de trações, através de terapias manuais, é possível mobilizar essa articulação, estimular o líquido sinovial, estimular o descongestionamento dos seios da face, estimular a irrigação sanguínea do pescoço para poder melhorar um quadro de dor na articulação temporomandibular. Se a gente for falar de biomecânica, na articulação temporomandibular, nós vamos ter 2 movimentos: abertura e oclusão. Abertura e oclusão. E perceba,
Quando a gente está avaliando a abertura e oclusão da articulação temporomandibular, alguns pacientes podem apresentar esse movimento aqui, ó, na abertura, com leve desvio, ou no fechamento, com leve desvio. Eu exagerei aqui só para você entender o que é que acontece, mas é bem sutil. Você precisa observar numa visão frontal do seu paciente a abertura e a oclusão temporomandibular. Ok? Então, ao observar esses movimentos, você vai notar, existe desvio, existe algum movimento aberrante. Se houver qualquer movimento aberrante, esse movimento aberrante interfere no sintoma do paciente, ou seja, ele abre com desvio e sente a dor, sente estalo, ele tem dificuldade para mastigar logo depois desse movimento de abertura e oclusão. A gente precisa entender isso. Em relação à neurofisiologia, ainda em relação à biomecânica, entre essas articulações existe um disco, e esse disco ele pode estar desidratado ou deslocado. Para isso, para identificar isso, um cirurgião dentista irá fazer uma radiografia panorâmica, e essa radiografia panorâmica vai dar sinais de alterações estruturais, como, por exemplo, um siso montado, o último dente da boca montado ou cruzado, pode interferir em nervo trigêmeo, nervo facial, nervo abducente e provocar dor nessa articulação. Eu posso ter também pacientes que são obesos e pacientes que comem demais, mesmo sem ser obesos, eles gostam de alimentos sólidos e ficam mastigando insistentemente, mascando chiclete, comendo alimentos sólidos como rapadura, que exigem uma força mastigatória repetitiva e exacerbada, pode gerar tensões musculares em alguns músculos específicos que estão aqui, a exemplo do masseter e do pterigoide medial, que são músculos mastigatórios. E quando eles entram em overuse, em sobreuso, em excesso de utilização, essa musculatura começa a ficar retesada, tensionada, e essa tensão pode provocar dor irradiada tanto na TM, quanto para pescoço, quanto para a cabeça. O paciente pode ter cefaleia por causa de um distúrbio temporomandibular. Então é importante entender isso. Em relação à neurofisiologia, como eu falei, esse paciente com disfunção temporomandibular, pessoal, ele tem que ser ensinado a ele que o que importa da articulação não é como a estrutura está, porque muitos pacientes têm siso montado, têm alterações dentárias, têm desvios de oclusão, tem desvios de linha média, ó. A linha entre os dois dentões e os dois dentinhos precisa ser alinhada segundo as estruturas e os modelos anatômicos que dentistas utilizam para avaliar. Só que existem pacientes que essa oclusão, essa linha média é desviada, como a minha. Se vocês pararem para perceber aqui, eu tenho um desvio à esquerda da linha média inferior. Você percebe que entre os dois dentinhos ele é mais desviado do que entre os dois dentões? Dá para perceber nitidamente. Então tem um desvio de linha média. E por muito tempo, muitos dentistas que me atenderam falaram: caramba, Caio, não é só desvio de linha média, você tem uma mordida cruzada, e a sua mordida cruzada, você tem uma maxila atrésica, e essa maxila é menor e mais fechada do que a mandíbula. E aí o que é que vai acontecer? Se eu tenho uma mordida cruzada, eu vou exacerbar a ativação de alguns músculos da articulação temporomandibular. E muitos dentistas falaram para mim: Caio, você vai ter que fazer cirurgia ortognática. Eu fui em 3 cirurgiões bucomaxilofaciais, os 3 me mostraram num aparelho boladão lá como é que ia ficar a minha mordida, meu sorriso, a formação da minha face. Caramba, eu ia virar praticamente Rodrigo Santoro, de tão bonito que eu ia ficar. Só que isso estava baseado no meu medo, porque eu não tinha disfunção, eu não tinha dor, eu não tinha estalo, eu não tinha dor de cabeça, eu não tinha nenhuma repercussão da articulação temporomandibular. Então eu optei por não operar e procurar estudar articulação temporomandibular para ajudar no meu caso. E aí eu conheci 2 dentistas, um deles o último, que colocou aparelho
e abriu essa minha arcada superior, e ao abrir essa arcada superior, houve uma movimentação no sentido de ortopedia facial no meu rosto, e aí eu comecei a desencadear dores temporais, dores acima da orelha, dores de cabeça. E aí eu percebi que não era mecânico, porque eu comecei a testar todos os movimentos do meu pescoço, todos os movimentos da minha articulação temporomandibular, e eu não sentia alteração do sintoma, delta de sintoma, não tinha com o movimento. Então eu acreditei que era por causa do aparelho, e não deu outra. Toda vez que eu fazia manutenção, eu sentia dor de cabeça, eu sentia dor na ATM, eu sentia até dor no pescoço. Uma vez que o tratamento ortodôntico foi evoluindo, eu parei de sentir essas dores. Só que existem casos de pacientes que, mesmo sem utilizar serviços em ortopedia facial, cirurgia bucomaxilofacial, ortodontia, eles têm dor na TM, estalo com dor para mastigar, dificuldade de deglutição, dor de cabeça e dor no pescoço. Então, como você pode ver, independente do seu diagnóstico, você pode ter apresentações clínicas totalmente distintas. E essas apresentações clínicas vão determinar como vai ser o seu tratamento fisioterapêutico. Então, basicamente, a ATM tem a função de mastigação, ajuda na articulação da fala, tem músculos de deglutição que fazem você engolir alimentos, e esses músculos mastigatórios, os principais nos quais a fisioterapia tem acesso, são os músculos masseter e pterigoide medial. Então, hoje eu vou te ensinar alguns aspectos que vão fazer você entender se a sua dor na TM está sendo proveniente do pescoço, da torácica ou do ombro. Porque muitas vezes o paciente acha que o problema está no lugar, faz uma porrada de exame de imagem, encontra degeneração, alterações mastigatórias, alterações em ortopedia facial, e isso não tem correlação nenhuma com a dor dele. Então vamos lá. Como eu falei, a ATM tem um movimento de oclusão e abertura. Oclusão e abertura. Nessa oclusão você pode ter desvios ou não. Você pode ter também uma falta do alinhamento dentário, desvio de linha média, mordida atrésica e por aí vai. E você pode ter a ATM como fonte de dor de cabeça ou de dor no pescoço. Então, se você assistiu a minha live 1 e a minha live 2 nessa websérie do meu método de tratamento, você percebeu que eu te ensinei a avaliar e tratar tanto coluna cervical quanto articulação crânio-cervical, que é a principal fonte geradora de dor de cabeça. Aquela avaliação da live sobre cervical e da live sobre dor de cabeça vai ser a mesma avaliação que você vai aplicar no seu paciente com dor na articulação temporomandibular, ok? Vou pressupor que você já assistiu ela e vou partir direto para os movimentos da articulação temporomandibular. Primeiro de tudo, a gente tem algumas opções de tratamento. A gente tem a opção com odontologia, tá? A gente tem opção com otorrinolaringologia, e eles são especificamente especialistas em cirurgia crânio-cérvico-facial. A gente tem a fisioterapia musculoesquelética, que é a minha especialidade. A gente tem técnicas dentro da fisioterapia musculoesquelética de movimentos. A gente tem técnicas de terapia manual. A gente tem técnicas de exercício. E a gente tem uma quarta opção terapêutica dentro de tudo que a gente pode fazer, que é na psicologia. Dentro da psicologia, a gente tem uma terapêutica específica, uma especialidade chamada TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. Ajuda demais os pacientes com dor na TM. Porque os pacientes com dor na TM, ele tem altas comorbidades. Ele tem ansiedade, ele tem depressão, ele tem hipertensão, ele tem disfunção estomatognática, ele tem refluxo gastroesofágico, azia, gastrite, já teve sequências de H. pylori, disfagia, dificuldade de engolir. Então são vários problemas que estão associados. E aí eu não estou falando de causa e efeito, tá ok? Eu estou falando de estarem associados, um problema junto com o outro. Eu não estou dizendo que uma coisa causa a outra, e isso é completamente diferente. Por causa dessas associações, o paciente vai precisar de suporte psicológico também, quando ele não for puramente mecânico,
ele precisar de remédio, ele precisar de fisioterapia e ele precisar de psicologia. Dentro da terapia manual, a gente vai ter alguns músculos aqui, como eu falei, o masseter. Eu não vou colocar aqui agora, tá? Mas imagine que eu coloquei o meu dedo indicador dentro da minha boca e peguei lá, ó, esse músculo chamado masseter. E aí com o dedo que está dentro da boca, eu vou levar a bochecha para fora e vou pegar por fora com o polegar. Então eu vou fazer uma pinça nesse músculo. Você vai por dentro da boca massageando e aí você vai ver um tecido que é mais rígido. E quando você chegar nesse tecido rígido, você vai pressionar e segurar 3 minutos dentro da sua tolerância. O que é que eu falo para os meus pacientes quando eles estão fazendo essa técnica? Aqui de 1 a 5, quanto é sua dor? Pressiona. Aí ele vai falando do 1 e pressionando aqui a musculatura. Lembra que o indicador é dentro da boca. Não vou botar agora porque eu já peguei em várias coisas, tá? O indicador dentro da boca e o polegar fora. Dou 1 de 0 a 5. Dou 2. Dou 3. Dou 4. 5 é insuportável, ok? A dor tá 4 você mantém aí, não coloca mais pressão. Segura 3 minutos. Depois desses 3 minutos você solta a musculatura, abre a boca, massageia a boca e retesta as referências. Dá um chiclete para ele mastigar, dá um bombom para ele mastigar, pede para ele fazer abertura total, pede ele fazer oclusão com carga, muita força para oclusão, porque o paciente sente a dor com esses movimentos. Então você tem que retestar depois da técnica manual esses movimentos para ver se você mudou a referência do paciente. Essa é uma das diversas técnicas que a gente tem para articulação temporomandibular. Uma outra técnica seria colocar uma luva de nitrilica na mão, pegar os 2 dedos, indicadores e médios, e ganchar, fazer uma pegada em gancho, ó, pegada em gancho no paciente, e você vem por dentro da boca dele e vai lá para os últimos dentes superiores. E aí você começa a tracionar. O paciente vai estar deitado e você vai estar com a mão dentro da boca, ou você vai estar ensinando o paciente a fazer, e você começa, ó, a tracionar passivamente a boca desse paciente. E você vai ver que quando você faz a tração passiva, ele vai ficar fazendo esse leve movimento aqui, ó, de extensão do pescoço. Porque, mais uma vez, você está com a pegada em gancho, você colocou dentro da boca do paciente com a luva higienizada, e você vai pegar a tração e vai fazer, você vai pegar sua mão e vai fazer uma tração no sentido antero-superior. Ou seja, o paciente está deitado aqui, ele colocou a mão na boca, ou colocou os 2 polegares na boca, e ele vai fazer a tração para cima, ok? Ele vai fazer isso aqui e isso aqui do outro lado. E a direção vai ser essa, no sentido de mobilizar a articulação esfenomaxilar, lubrificar essa articulação e lubrificar os seios da face. Pacientes com sinusite são altamente beneficiados por isso. Porém, agora nesse período de pandemia, você não deve fazer essa técnica no seu paciente. Principalmente se você está fazendo atendimentos contingenciais e indo pessoalmente. As técnicas cervicais e de ATM são contraindicadas, porque é muito mais fácil você disseminar o vírus dessa forma. Então, quando essa pandemia acabar, você tem essa opção de fazer essa técnica presencial. Se você está atendendo o paciente em telereabilitação e você identificou que ele tem bloqueio de movimento em abertura, paciente, você abrir a boca dessa maneira ou você acha que está abrindo menos do que o normal? Ele vai te dizer com certeza: Caio, eu tinha uma abertura de boca absurda. Quando essa dor apareceu, eu não consigo abrir minha boca total. Ele vai ter essa percepção de rigidez, ok? E nessa percepção de rigidez, você vai identificar se é indicado ou não essa técnica. Ele vai fazer essa tração, vai colocar a mão dentro dos últimos dentes, o polegar, e vai fazer a tração simultânea dos 2 lados, ok? E nessa tração com mobilização, ele vai perceber: caramba, um lado está muito mais difícil do que o outro lado. Eu vou então focar e colocar meus 2 polegares só de um lado e fazer a tração. É muito simples mesmo. Uma outra técnica que a gente pode utilizar
também pensando na mobilização da articulação esfenomaxilar, é fazer essa pegada aqui, como se você estivesse colocando um aparelho na arcada superior. Você vai colocar o polegar no último dente desse lado e o indicador no último dente desse lado. Então você vai segurar a cabeça do paciente e você vai mobilizar em sentidos contralaterais. Ou seja, você vai pegar a arcada superior e vai jogar para a esquerda enquanto você mobiliza a cabeça para a direita. E vai ter esse movimento aqui. Lembrando, essa pegada é dentro da boca, pessoal. Dentro da boca. Você vai pegar o polegar lá no último dente e o indicador lá no último dente e vai botar em lados opostos esse desvio, ok? Estou exagerando só para você perceber. Essa pegada é muito sutil. O paciente com dor na TM, ele grita com essas técnicas. Então, se você não é fisioterapeuta, está assistindo essa live e vai se dar o luxo de fazer isso em casa, cuidado. Ninguém sabe se essa técnica é para você. Eu estou dando opções para fisioterapeutas tratarem seus pacientes com dor na articulação temporomandibular. É uma combinação de achados e de referências que vai dizer se essas técnicas são indicadas ou não, ok? Uma outra técnica que eu utilizo muito nos pacientes com dor temporomandibular, técnica manual, é colocar o paciente deitado. Eu coloco o paciente deitado e aí eu peço para que ele repita a abertura da boca. Eu não sei se vocês estão percebendo aí, mas eu tenho um leve desvio para a esquerda. O mento, ele desce e desvia para a esquerda. Observe. Você percebe que no meio do caminho desvia para a esquerda? Então, esse desvio você tem como fazer a contenção. Você vai fazer um movimento repetido com a pegada no mento, maxila e mento, tracionando o mento para o lado oposto do desvio e com a outra pegada na face, ortopedia facial, osso zigomático, tá? Articulação temporomandibular. Pega aqui o pavilhão auditivo, traça uma linha até a bochecha e a pegada é essa. A pegada vem nessa direção, enquanto a pegada oposta vai na direção contrária. Por quê? Porque o meu desvio é para a esquerda, você percebe? Só que olha só, no meu caso não é indicado, porque eu não tenho dor, não tenho disfunção. Então não mexe com quem está quieto. Não tem estudo que prova que porque eu tenho desvio, daqui a 5 ou 10 anos, daqui a um mês, daqui a um ano, eu vou ter dor e vou precisar de cirurgia. Não tem estudo que prova. Então eu não preciso tratar o que eu não tenho sintoma. Se o paciente tem desvio, não tem dor, tem desvio e estalo e não tem dor, você não precisa mexer nesse paciente. Agora vamos supor que esse meu desvio da articulação temporomandibular, ele vem acompanhado de dor. Nesse caso, eu vou fazer essa técnica, ó, ortopedia facial, zigomático, pegada, ó, pegada em L, pistol grip, ó, faz o pistol grip e embaixo no mento você vai fazer a mesma coisa do pistol grip. E aí você vai pedir para o paciente abrir a boca, só que você vai estar com carga nessa direção. Lembrando, é suave, galera, é suave, não é uma pressão muito forte. E aí você vai fazer a repetição dessa abertura. Mantendo a tração nesse sentido, ok? E aí você vai repetir. Quando você repete esse movimento, o que é que vocês acharam? Eu não fiz nem 5 repetições. Você percebe nitidamente que a mecânica da articulação temporomandibular mudou? O meu desvio era nítido para a esquerda. Eu fiz uma tração com um movimento repetido e estou repetindo aqui na sua frente ao vivo. Olha lá. Olha para o desvio da linha média, a linha entre o dentão e a linha entre o dentinho. Até o desvio da linha média está mais neutro. Você percebe como é absurdo uma técnica simples de terapia manual fazer a manutenção de um desvio que não é duradoura. Não é duradoura.
você vai precisar educar o paciente a fazer essa técnica em casa, se ela foi indicada para ele. Do mesmo jeito, como eu sempre falo para vocês, existem literaturas que falam, vá para o lado da restrição e desbloqueie a restrição. Existem outras literaturas que dizem, primeiro vá para o lado da facilidade. Se era fácil para mim ter a oclusão com a abertura com desvio à esquerda, eu poderia fazer o oposto. Pistol grip no mento, fazendo a tração para essa direção, e pistol grip na maxila, fazendo a tração para essa direção, do lado da facilidade. Só que eu já me conheço, eu já apliquei essa técnica em mim mesmo o tempo todo em autotratamento e eu respondo mais na direção de restrição. Mas vão ter pacientes que vão ter respostas positivas na direção da facilidade. Isso mesmo, você exacerba o desvio e a dor diminui. E o paciente fica sem dor, porque você fez essa técnica repetida 2 jogos de 15 e de 20 repetições e o paciente sai do seu consultório sem dor, sai da telereabilitação sem dor e você estimulou o desvio. Por isso que eu falo sempre para vocês, não respeita a biomecânica, não respeita a biomecânica, respeita a resposta sintomática do paciente, o que o corpo aceita e o que o corpo não aceita, ok? E assim vocês vão ter sucesso nesse tipo de tratamento. Eu preciso falar para vocês também que muitas vezes o dentista vai ter que entrar junto, porque o paciente faz aquela técnica, ó, de liberar o masseter, faz a pressão isquêmica 3 minutos, faz massagem, lembra que o indicador é dentro da boca e o polegar é na região do masseter, e aí você fica massageando 3 minutos massageando essa musculatura. Mesmo assim, quando você vai palpar os 2 lados, o lado que dói está muito mais tenso do que o lado que não dói. Esse paciente que tem hiperatividade de pterigoide masseter, muito provavelmente você vai ter que ter humildade para encaminhar ele para um odontologista, porque sim, você fisioterapeuta não é dono de funerária. Não para de pensar que todo mundo vai precisar de você um dia. Às vezes o problema não é para você, não é prego para o nosso martelo. E aí você encaminha esse paciente para o odontologista e ele vai fazer uma mágica. Ele vai aplicar uma injeção que eles chamam de toxina botulínica, o famoso Botox, vai paralisar parcial ou totalmente essa musculatura de pterigoide masseter, musculatura de face, bucinador, vai fazer, quiçá, uma harmonização facial com você, e você vai perceber que a dor na TM vai sumir e o cara vai ficar sem dor por 6 meses, por 3 meses, por 8 meses sem dor, aplicando o Botox. Muitos casos não respondem ao Botox, mas existem casos que também não respondem à fisioterapia e você precisa ter essa inteligência de saber se o paciente é prego para o seu martelo ou não, ok? Eu preciso falar com você também que não é só terapia manual, não é só tração em múltiplas direções que esse paciente vai responder com diminuição ou redução da dor na articulação temporomandibular. Esse paciente muito provavelmente precisa de movimentos e esses movimentos vão estar mais uma vez na cervical alta. Então vou pegar o Arnold aqui para explicar para vocês. Olha só. Quem estava na minha live 2 entendeu esse processo. Aqui está o Arnold. Aqui a gente tem a cervical baixa, média e alta. Na cervical alta, galera, a gente vai ter a articulação que a gente chama de OAA, articulação occipito-atlanto-axial. Essa articulação OAA é formada pela base do crânio, pela primeira vértebra cervical e pela segunda vértebra cervical, atlas, axis e occipito. Nessa articulação vão sair diversos nervos que vão ter comunicações com nervos que vêm para cá para a articulação, como por exemplo, nervo trigêmeo. Deixa eu só pegar a bateria do notebook aqui, senão vai desligar na cara de vocês. Rapidinho. Caramba! Quem sabe faz ao vivo mesmo, viu, galera? Ave Maria, esqueci a bateria, daqui a pouco ia desligar na cara de vocês. Deixa eu colocar para carregar aqui, porque senão já era live.
Vamos lá, bota a carga nesse notebook aí. Aê, muito bom. Vamos nessa. Então, galera, não vai ser movimentos de tração, movimentos sustentados, posições mantidas. Não vai ser só terapia manual com as técnicas que eu mostrei, exemplifiquei para vocês aqui. O paciente vai precisar de movimento e muitas vezes o movimento vai ter que ser feito nessas articulações, porque existem comunicações do pescoço com nervos que passam aqui na articulação temporomandibular, a exemplo do nervo trigêmeo, a exemplo do nervo facial, nervo abducente, hipoglosso que vai para a língua. Muitas vezes o paciente tem dor na TM, dormência na língua, dormência na face, parestesia na região dos olhos, que existem vários nervos cranianos que passam aqui e tem ramificações interconectadas com esses primeiros segmentos cervicais. Então existe um estudo que testou. Vamos separar aqui 100 pacientes com dor na articulação temporomandibular. Vamos avaliar o pescoço deles. Se esses pacientes tiverem perda de movimento no pescoço, ou seja, limitações em diversos movimentos, em direções de movimentos, somados à dor no final do movimento ou dor durante o movimento, esses 100 pacientes vão ser agrupados em dois grupos. Por exemplo, peguei 100 pacientes com dor na TM, avaliei o pescoço. 70 pacientes tinham perda de movimento, 30 não tinham. Esses 30 saíam do estudo, ficavam 70 com dor na TM e associado à perda de movimento no pescoço. Desses 70, 35 foi para um grupo, 35 foi para outro grupo. Fizeram terapia manual e exercício e fizeram exercício sozinho. Percebam, no grupo que fez exercício sozinho, esse grupo que desses 35, quase 60% tiveram restabelecidas as perdas de movimento. E quando foram avaliar a dor na TM, a dificuldade de mastigar, os estalos, tinham reduzido estalo, tinham reduzido dor na TM e dificuldade para mastigar. O grupo que fez exercício mais terapia manual teve a mesma prevalência de melhora, ocorrência, frequência de melhora, não sei qual o melhor termo para isso. O índice de melhora foi igual ao grupo que fez exercício. Ou seja, acoplar terapia manual no tratamento da dor e disfunção temporomandibular parece não adicionar benefícios a um programa de tratamento baseado em movimento. Ou seja, se você está com seu paciente com dor na TM aí e está esperando a pandemia acabar para meter terapia manual nele, meu amigo, não espera. Porque já compararam o exercício terapia manual versus o exercício sozinho e 60% dos pacientes melhoram com o exercício sozinho. Então, por exemplo, eu peguei esse paciente com dor na TM, testei movimentos cervicais, testei todos os movimentos cervicais, testei todos, encontrei perda. Se eu encontrar perda, há uma grande chance desse paciente com dor na TM melhorar. Aí você foi lá, propôs exercício, inclinação direita, compressão extra, por exemplo. Propôs exercício para ele. E aí percebeu que a referência no movimento do pescoço melhorou, você vai retestar. Como é que está a abertura e oclusão? Estando a abertura e oclusão melhor, você vai inferir que esse paciente com dor na TM tem preponderâncias cervicais. Ou seja, a chance dele ter uma dor na TM por causa do pescoço é muito grande devido a essas interconexões nervosas. Então, galera, como você pode ver, independente do diagnóstico, pacientes com dor na TM vão ter diversas apresentações clínicas. Dentre essas diversas apresentações clínicas, o paciente vai ter melhora ou com terapia manual, ou com exercício em sua maioria, ou com odontologia, aplicação de toxina botulínica, ou com psicologia, ou com tudo junto. Cada paciente vai ter um perfil específico. Agora o que é que você tem que avaliar? Se esse paciente com dor na TM tem correlacionado dor no pescoço e dor de cabeça, você vai dizer, esse paciente tem uma síndrome cervicogênica. Cervical, ATM e cabeça estão comprometendo o sintoma dor na articulação da boca. Nesse caso, você vai precisar trabalhar com movimentos específicos para destravar o pescoço. Ao destravar o pescoço, você já avaliou perda de sensibilidade, perda de força, alterações de reflexos,
febre junto com a dor, história de infecção, história de câncer, perda de peso sem motivo. Você já fez todas as perguntas clínicas especiais para descartar doenças graves. O paciente já veio do dentista para você. Quando ele veio do dentista, ele já veio com a radiografia panorâmica sem alterações. Ou se tinha alteração, por exemplo, um dente montado, um siso, ele já fez a cirurgia de extração, ele já fez a ortodontia e mesmo assim, após a ortodontia, a dor na articulação da boca continua igual. Ou seja, esse paciente precisa de um movimento específico, que pode ser extensão, que pode ser protusão, que pode ser inclinação, que pode ser rotação em pé, rotação deitado, pode ser retração. Esse paciente pode precisar de abertura-contração no sentido da restrição de abertura dele. Ele pode precisar de todas essas técnicas. Agora não adianta você pegar essas técnicas que eu falei aqui nesse podcast e sair atirando para todo lado. Você precisa classificar o seu paciente. Será que esse paciente está com a dor na ATM por causa do pescoço ou não é por causa do pescoço? Será que não tem perda de movimento, não tem dificuldade de oclusão, dificuldade de mastigação, a linha média não está desviada, o paciente não tem mordida atrésica, não tem uma maxila atrésica, mordida cruzada? O paciente pode ter uma alteração estrutural que você não vai poder tratar. Só quem vai poder tratar é o cirurgião bucomaxilofacial. Então, reconhecer padrões clínicos, além de reconhecer padrões clínicos, você saber reconhecer se o prego é para o seu martelo é fundamental. Porque se você não souber avaliar, você não vai identificar se esse paciente vai poder ser atendido por você ou não. E se ele não puder ser atendido por você, você vai, na tentativa e erro, fazer 10, 20 sessões do paciente, o paciente não vai melhorar e vai dizer que fisioterapia não funciona. Se no primeiro contato você já avaliou e classificou esse paciente, você já sabe, você vai melhorar um pouco aqui, mas você vai precisar da ajuda, um pouco da ajuda do dentista. Ou seu caso é estrutural, você precisa de cirurgia. Ou seu caso não melhora com movimento, você vai precisar de medicação associada, vai mandar ele para um crânio cérvico-facial, para um otorrino, para um médico da dor, para fazer bloqueios anestésicos, bloqueios de plexo nervoso, tomar injeções, infiltrações articulares. Ele vai poder precisar de tudo isso. Vamos dizer que 60% dos pacientes vão melhorar com você, fisioterapeuta, fazendo essas técnicas de tração, de inibição muscular, fazendo técnicas de movimento. O paciente vai melhorar com você, mas 40% desses pacientes com dor na TM vão precisar de você e de psicologia, porque hoje a gente já sabe que 30% dos pacientes com depressão tem algum grau de dor na TM. 30% dos pacientes com ansiedade tem algum grau de dor na TM. 60% dos pacientes que têm distúrbios estomatognáticos, ou seja, esôfago, estômago, duodeno, faringe, laringe e traqueia, tem algum grau de comprometimento na articulação temporomandibular. Então a gente precisa reconhecer padrões acima de tudo, ok? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre dor na TM. Eu espero que eu tenha somado na vida de vocês com mais esse podcast. E eu vou separar um momento aqui para perguntas. Se você tem pergunta ou se você quer ser chamado ao vivo, coloca nos comentários agora, que eu vou fazer uma ligação de vídeo para você e te chamar ao vivo, ok? Se não tiver perguntas, a gente encerra aqui. Vamos procurar nos comentários. Galerinha que esteve aí, obrigado pela audiência. O Wallace Oliveira, boa tarde aí. ArcBA, sempre presente. Caio, morder os dentes tem a ver... Morder os dentes quando estivermos dormindo tem a ver com a TM? Na minha opinião, não. Tem a ver com ansiedade, com estresse, com depressão, com privação de sono. Isso é um sinal de briquismo, apertamento. Você pode ir no dentista, ele vai botar uma placa miotensiva para você não morder e quebrar os dentes e exacerbar a atividade muscular do masseter, do pterigoide, de todos os músculos mastigatórios. E essa hiperatividade, porque você está com apertamento, pode gerar dor de cabeça, dor no pescoço e dor na TM. Então assim, achar com um psicólogo
a fonte da sua ansiedade, a fonte do seu medo, da sua depressão, a fonte do seu nível de estresse, para que você durma sem apertamento ou sem bruxismo, sem ranger os dentes, sem quebrar esse material dentário, que pode haver quebra, fratura dentária por causa desses níveis de apertamento. Pode provocar síndromes de cefaleia, de enxaqueca, e você está tratando a cabeça, fazendo imagem da cabeça, e a fonte é a ansiedade que está gerando seu apertamento. E identificar também com fisioterapeutas se existem musculaturas tensas na articulação temporomandibular ou se obstruções de movimento no seu pescoço estão disparando mensagens excessivas para sua musculatura da TM, que estão fazendo você ter apertamento e bruxismo ou briquismo, e assim erradicar o seu problema pela fonte, ok? E mais do que ter a ver com a TM, você tem que buscar a causa. Na minha opinião, o bruxismo e o briquismo nunca, e olhe que nunca é uma palavra que não deve ser usada em saúde. E eu, Caio, tô vindo aqui ao vivo para te falar. Nos casos de bruxismo e briquismo, nunca a ATM é a causa do problema. Na maioria dos casos, o cara tá com um gatilho nervoso disparando informações excessivas do pescoço para ATM, aumentando a hiperatividade mastigatória, ou o cara tá com níveis de ansiedade, depressão e privação de sono, fatores biopsicossociais muito elevados, que estão fazendo com que ele tenha ansiedade, e nessa ansiedade ele tem um apertamento. Então o tratamento é multidisciplinar. Você pode fazer um paliativo aí, colocar uma placa miorrelaxante, confeccionar com o dentista, mas você precisa do fisioterapeuta para inibir essas musculaturas e passar exercício para você reduzir os graus de ansiedade, reduzir os graus de tensão muscular, e principalmente psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental, para agir não na ponta do iceberg, mas na base do iceberg que ninguém vê. Então o iceberg está aqui, tem uma parte que você nem imagina, de um tamanho absurdo, submergido no oceano, e você não está enxergando, está tratando só a superfície e nunca vai melhorar dessa forma. Vamos lá. Caio, seria diagnóstico diferencial com relação à cervical? Pode ser sim, pode ser um diagnóstico diferencial, Sarinha, se você identificou que movimentos do pescoço tem delta sintomático ou delta mecânico na abertura e oclusão e até no desvio de abertura, como eu falei aqui no início do podcast, mostrei para você, pode ser um diagnóstico diferencial sim. Se você não encontrar a relação dos movimentos do pescoço tendo delta de sintoma, e aí que está o erro do fisioterapeuta. O fisioterapeuta acha que quando ele faz um movimento no pescoço e piora a dor na TM, piorou. Não teve variação não. Teve variação para pior. E se algum movimento, mesmo que altere para pior ou para melhor, o sintoma na TM no pescoço, o pescoço está incriminando a sua culpa. O pescoço é o criminoso. Então você precisa destravar o pescoço para excluir a coluna como fonte dos sintomas. E aí muito paciente, quando escuta eu falando destravar, acredita que eu preciso ir lá e fazer uma manipulação naquele pescoço. Não! Apenas 5% dos pacientes só destravam com manipulação, terapia manual. Mas 95% dos pacientes destravam completamente o pescoço com movimentos específicos que o fisioterapeuta é capaz de ensinar. Então sim, pode ser um diagnóstico diferencial. Vamos dizer que você testou o pescoço, não achou delta de sintoma, e ao não encontrar delta de sintoma, você partiu para TM. Eita, voltamos aí. Ao não encontrar delta de sintoma, você partiu para TM. E ao partir para TM, você identificou que ao palpar musculaturas específicas ou ao fazer agulhamentos específicos em pterigoide, em masseter, que quiçá utilizar combinações de pontos específicas para a região da boca, para nervo trigêmeo, para nervo facial, para nervo abducente, para nervo hipoglosso, para gânglio vestíbulo coclear, que inervam
o pavilhão auditivo, seio da face e até a articulação temporomandibular, você vai utilizar técnicas de acupuntura e vai ter melhora sintomática. Aí você vai ver, a fonte do sintoma na TM é a própria ATM, não é o pescoço, não é ombro, não é torácica. Existem pacientes que ao estressar, por exemplo, um movimento simples, rotação mantida, rotação repetida ou rotação balística, na articulação torácica alta, eles conseguem diminuir o sintoma na TM e melhorar a capacidade de abertura. Aí tem alguns fisioterapeutas que são especialistas somente em articulação temporomandibular, eles usam alguns dispositivos que vão mensurar a sua capacidade de abertura. E aí eles vão pedir para você abrir o máximo, e isso é maravilhoso, porque o paciente sente o sintoma mudando na hora. Você coloca o dispositivo lá, pede para ele abrir, e quando ele abre a boca, você mensura quantos milímetros, quantos centímetros de abertura, por exemplo. Tem um aparelhinho que mede isso. E ao medir, você anota, e aí você retesta. Você percebeu que ao fazer extensão da torácica, a dor na TM sumia. Você percebeu que ao fazer extensão na cervical, a dor na TM sumia também. E aí agora você não sabe dizer se foi a torácica ou se foi a TM, ou se foi a cervical que influenciou na TM. Aí o que é que você faz? Você pede a postura relaxada, ó. Você pede a postura relaxada, e aí você testa a extensão cervical. O cara tá com dor na TM, dificuldade de abrir a boca. Aí você testa a extensão cervical, e aí você pergunta, como é que tá a dor na TM? Caio, melhor. Se continuou melhorando, é a cervical. Aí tem uma outra forma. Você pede a postura relaxada, pede a extensão cervical, e aí, Caio, melhorou? Não, continua igual. Ou seja, aquela extensão cervical que o paciente disse que estava melhor, não era a cervical que estava melhorando ele, era a torácica. Porque quando você faz a extensão cervical, você tem graus de extensão torácica. E aí você testou lá, rotação direita, rotação esquerda, extensão, flexão torácica, botou flexão sem carga, botou flexão com carga, botou extensão deitado, botou extensão em pé. E aí você percebeu que nada mudou a dor na TM, nem a abertura da boca do paciente. E aí você foi para o plano lateral, você testou rotação. Você foi para a rotação repetida torácica, e aí foi percebendo que durante o sintoma na ATM diminuía. Eu não estou fazendo o movimento completo aqui, tá, pessoal? Até porque essa cadeira não deixa. Mas basicamente eu vou fazer na maca para você perceber. Aqui está uma maca. Vou fazer na maca para você perceber. Então o movimento é esse aqui, ó. Rotação torácica até o final. E muitos pacientes percebem que ao fazer a rotação torácica, o sintoma na TM reduz. E aí você perguntar, e depois? Depois está melhor. Você percebeu que a rotação torácica influencia a TM do paciente. E aí você vai começar a fazer balístico. E aí o balístico não teve efeito, aí você faz mantido. Você faz mantido e retesta. Você vai perceber que às vezes, ao destravar a torácica, a abertura da boca aumenta. E existem estudiosos ainda que fazem técnicas na articulação do pé e interferem na ATM. Tem alguns estudos que mostram. Não é que eu não acredite nisso, tá, galera? Mas eu só faço isso por último, depois que eu descartei referências palpáveis, mensuráveis, quantificáveis, que o paciente enxerga a melhora. Então descartei ATM, descartei cervical, descartei torácica, eu vou lá sim avaliar o foot core, saber se o paciente está descarregando peso em base de quinto, base de primeiro e tubérculo posterior e tubérculo inferior do calcâneo, para saber se a pisada dele está equilibrada. E aí existem pacientes que você coloca um calço no tubérculo posterior e pedem para ele abrir a ATM e há um grau de abertura maior da ATM. Olha que loucura! É difícil de acreditar, né? Mas eu só vou para essa linha posturológica depois que eu excluí tudo. E que eu me lembre, eu tenho aqui em 5 anos, eu acho que 2 pacientes de ATM somente tiveram essa relação. Então a grande maioria era ATM ou cervical, uma pequena fração tinha torácica envolvida, e aí quando a torácica estava envolvida, o paciente te chama de herói. O paciente não acredita, fala que você é bruxo. Como é que pode um movimento balístico na torácica aumentar a abertura da minha boca, diminuir a dor na minha ATM? Como é que pode eu fazer rotação deitado
compressão extra, destravar o meu pescoço e minha TM melhorar, o paciente fica achando que você é bruxo. A verdade é essa. Só que existe uma interdependência regional e existem alguns estudos que falam que ATM, olhos e pés são geradores de padrão central. Eles são captores posturais. Se essas três articulações, olhos, boca e pé, estão harmonizadas, estão equilibradas, os movimentos estão livres, completos e sem dor, estão sem disfunções, o organismo como um todo funciona melhor. E aí vai para um panorama mais menos palpável, mais subjetivo, que nem eu gosto muito de falar. Então, primeiro de tudo, você vai para o que é quantificável, para o que o seu paciente consegue mensurar. Você conseguiu melhorar o paciente? Beleza, segue o tratamento. Não conseguiu? Aí tudo bem, você vai para outras linhas. Eu uso a acupuntura por último, eu vou para a linha de posturologia no último. E se o paciente não melhora, aí realmente vai ser um caso que não vai ter para onde correr. O cara vai precisar de uma cirurgia ortognática, o cara vai precisar de uma descompressão, o cara vai precisar de uma discopexia, procedimentos específicos que dentistas fazem nos pacientes. Ou simplesmente, tem um paciente que eu fiz 6 sessões e não melhorou nada. Nada, absolutamente nada. Saiu do meu consultório, foi pro consultório do lado, tem um dentista muito estourado lá no hospital, no mesmo andar que a gente. E aí ele saiu, foi pra lá, pagou R$ 1.400, fez uma infiltração de botox, ficou 1 ano sem dor na TM, 1 ano sem dor na TM. Então, isso foi assim no meu 2º ano de formado, mais ou menos. Eu tive um caso parecido com esse, e aí eu percebi que a falha estava em mim. Foi eu que não tinha conseguido ter a capacidade de identificar que esse paciente não era mecânico, porque nem ATM, nem cervical, nem torácica, nem geradores de padrões centrais afetavam o sintoma do meu paciente. Então eu tinha que ter encaminhado logo o paciente, e isso foi um erro meu. E é com os erros que a gente aprende. Então quando a gente vem falar sobre articulação temporomandibular, a gente precisa entender a multidimensionalidade do problema, a multifatoriedade do problema. Você não pode pensar que toda ATM que chegar para você vai ser mecânico. Então, de cada 10 problemas de ATM que eu vejo em consultório, eu resolvo 6. 4 eu preciso de ajuda. Então, é imprescindível que você tenha conexões com médicos, com dentistas e com psicólogos, porque o paciente vai precisar dessa abordagem multidimensional, ok? Vamos ver se teve mais algum aí. Mais alguma pergunta? Alguém quer ser chamado ao vivo? Comenta eu aí. Vamos lá, para responder sua dúvida. Deixa eu ver se teve mais. Ana Ribeiro, sofro demais de ATM. Tratar, Ana, tem que tratar. Tudo tem tratamento nessa vida, só não tem jeito pra morte e olhe lá, ok? Alice Modelo, muito top, obrigado Alice. Então era isso que eu tinha pra falar pra vocês, o Instagram já tá quase me expulsando aqui. Obrigado pela audiência, tá? Amanhã a gente vai falar sobre dor crônica, não perde, amanhã às 16h07. A gente vai entrar, se a gente não tiver esse problema de YouTube aqui, para falar só sobre dor crônica, neurociência da dor, o que é que os estudos têm mostrado sobre dor crônica, qual é a relação entre dor e imagem, dor e sensibilização central, dor e hiperalgesia. Vamos ter um tópico exclusivo sobre fibromialgia na live de amanhã. Então, se você quiser ou souber de alguém que está precisando dessas informações, clica aqui no aviãozinho. Esse aviãozinho aqui do Instagram já manda para quem precisa ouvir. Agora, pessoal, eu preciso muito de uma ajuda de vocês. Agora eu vou postar uma foto no meu feed e eu quero que você vá lá nessa foto e me diga qual foi o seu maior aprendizado na live de hoje. Isso me ajuda a reconhecer se eu estou no caminho certo e adaptar os conteúdos para vocês, porque o objetivo dessas lives é transformar vocês, fisioterapeutas, em experts no tratamento da dor. Então por hoje é só, amanhã eu espero vocês às 16h07 para falar sobre dor crônica, ok? Movimento é vida. Um abraço, galera.